Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olha só. Boa noite. Boa noite. Vou dar alguns momentinhos para as pessoas poderem chegar. Hoje a gente vai falar sobre o aumento no engajamento, né? Por que que o engajamento muitas vezes fica baixo? Por que que o engajamento não sobe? Por mais que a gente esteja fazendo tudo direitinho, todos os esforços, a gente muitas vezes não vê resultado, então isso acaba deixando a gente chateado, desmotivado, triste. Mas trabalhar algumas técnicas podem ajudar muito no nosso engajamento. Então é importante que a gente trabalhe com a cabeça fria, com metodologia, porque o engajamento ele não é um truque de mágica, né? O engajamento ele é o resultado de esforços objetivos em relação de entregar um conteúdo de alto valor para a nossa audiência. Bom, então para a gente começar, a coisa mais importante é a gente setar a expectativa. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o engajamento está baixo, mas elas não têm muita noção do que seria um engajamento bom, de qual que é a média do mercado, como saber se o seu engajamento está realmente bom ou se você deve se preocupar. E isso acontece muito porque a gente não tem um hábito muito forte de olhar dados. E isso é um problema, porque hoje em dia todas as decisões empresariais, todas as decisões do seu negócio tem como, quando a gente fala do digital, ser metrificada, ser traqueada por dados. Então, a gente fazer esse trabalho de saber exatamente quais são as métricas que são importantes para o nosso negócio, que vão ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos é essencial. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, uma das métricas norte, né, sobre engajamento são os 3%. Esses 3% eles vieram de uma pesquisa que é desse ano, de 2021, do Influencer Marketing Hub, que é um instituto que cuida de marketing de influência e que realiza uma pesquisa ali anual para falar sobre os status das mídias sociais e qual é o papel de cada uma delas nos nossos esforços, né? Nas nossas empresas atualmente. Esses 3%, eles são uma média geral, mas obviamente eles não são uma regra, não é a coisa mais escrita em pedra, né? Mais importante ali. Por quê? Porque isso varia de mercado para mercado, em primeiro lugar. Então, se a gente tem a indústria de beleza, a indústria de moda, esse número é diferente do que numa empresa automobilística, né? Quando a gente fala do setor de carros, enfim. Porque os públicos têm comportamentos diferentes. Esse 3 é uma média geral do Instagram, das contas comerciais, né? Não das contas de pessoas, porque essas contas elas não contabilizam, não tem esses indicadores do Insights e tal para a gente poder ter esses dados. Mas uma coisa que é muito importante da gente notar é que esse número tende a diminuir com o tempo. E aí você pode pensar, nossa, eu estou fazendo o meu trabalho aqui direitinho, estou fazendo tudo que eu preciso fazer e o meu engajamento vai diminuir? Como assim? Qual é a vantagem, então, né, de crescer no Instagram? Qual que é a vantagem de trabalhar com essa mídia social? Bom, o engajamento ele cai porque muitas pessoas não sabem exatamente como calcular o engajamento e essa é uma dica muito importante, é bem legal de anotar, inclusive. O engajamento, ele é o número de respostas que você teve, e resposta pode ser qualquer resposta, tá? As pessoas costumam achar que o engajamento é like só aqui no Instagram, que é o botão que era o principal desde sempre, mas conforme o Instagram vai colocando novas métricas de resposta, a gente tem essas novas métricas, inclusive algumas são mais importantes que o like. Então, para a gente considerar o engajamento, a gente tem os likes, a gente tem os comentários, e a gente tem também os salvamentos, né, das nossas publicações. Então, todos esses somados são o nosso índice de resposta, né? As respostas que a gente tem para os nossos conteúdos. O engajamento é a divisão desse número, então o total de respostas que você teve, o total de likes, de comentários, de salvamentos, de mensagens que você recebeu, dividido pelo número de pessoas que foram alcançadas. Nossa, mas como que eu sei qual foi o número de pessoas alcançadas? Você consegue ver isso
tanto em cada um dos posts que você faz no Instagram, sempre tem embaixo da foto, embaixo do vídeo, um linkzinho em azul escrito Ver Insights. E aí ele vai mostrar para você os principais indicadores daquele conteúdo. Esse não é o melhor jeito de ver. E por quê? Porque você vai ter informações apenas sobre aquele conteúdo e você não consegue saber, por exemplo, qual que é a média de engajamento do seu perfil como um todo. E como o recomendado é você postar pelo menos uma vez por dia, e isso acontece porque você precisa se comunicar com a sua audiência pelo menos uma vez por dia, mostrar que você está presente, entregar conteúdo de valor, porque a construção de conteúdo diária nada mais é do que uma construção de relacionamento. E não dá pra você construir um relacionamento aparecendo a cada 3 meses. Dá trabalho fazer post? Dá muito trabalho. Mas é uma estratégia que compensa. Na verdade, é a única estratégia que funciona nesse mercado digital, né? Antes as pessoas não trabalhavam conteúdo, trabalhavam relação de outras formas, mas isso sempre foi muito essencial na formação ali de clientes, na formação da sua carteira. Então, você pega todas essas respostas, e pode ser do próprio post, e divide pelas pessoas alcançadas. Isso pode ser feito tanto no post como dentro do seu perfil do Insights. Eu vou ensinar isso mais pra frente no nosso vídeo aqui na nossa live. Agora, muitas pessoas reclamam que o engajamento delas está baixo, que elas estão tomando várias atitudes e que o engajamento não está subindo. Principalmente quando a gente está no começo, isso é uma grande preocupação, porque você meio que não conhece muito a sua audiência, não sabe o que entregar direito para ela, e isso traz muitas dúvidas. A gente não vai falar hoje de 2 casos que são bem peculiares e que muita gente faz, infelizmente, e prejudica muito o seu desempenho no Instagram. O primeiro caso que a gente não vai falar é o das pessoas que compram seguidores. Porque se você compra seguidor, obviamente o seu engajamento é baixo, porque as pessoas que chegaram lá no seu perfil não chegaram organicamente, não chegaram pelo interesse que elas têm no assunto que você fala, no produto que você vende. Elas chegaram porque você comprou e aí tem uma galera lá que tem um perfil e vai seguir mecanicamente só para você ter um número lá em cima e falar, putz, eu tenho vários seguidores, muito legal. O segundo caso que a gente não vai falar hoje, além da compra de seguidores, é de grupinho de engajamento. É uma técnica que eu acho que ainda existe bastante até hoje, tanto aqui no Instagram, como tem grupos infinitos lá no Facebook de seguir no Instagram, não sei o quê. E antes de você ir correndo para lá para participar desses grupos, eu queria dizer que eles também não funcionam. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, elas estão buscando engajamento no próprio post, no próprio perfil, ou seguidores para o próprio perfil, e ninguém está muito interessado em olhar o conteúdo. Então tem gente que fica lá comentando o dia inteiro o próprio perfil e seguindo a pessoa que está no comentário de cima, seguindo a pessoa de tal post, enfim. Mas isso também tem o mesmo efeito da compra de seguidores, só dá mais trabalho e gasta menos dinheiro, mas no final das contas, você vai ter um monte de seguidores que não estão ali para assistir o seu conteúdo, um monte de seguidores que não estão interessados em saber o que você fala. Então, é muito importante que você faça um trabalho orgânico mesmo, de produção de conteúdo para atrair todos esses clientes, para atrair todas essas pessoas que podem ter interesse no seu perfil. Por isso que a gente não vai falar sobre esses 2 casos, porque eles são casos que são lógicos de não ter engajamento e não tem muito o que fazer nesses casos. Se você continuar adotando essas estratégias, vai continuar baixo, ok? Agora, para você que tem o seu perfil aí, que tá fazendo tudo direitinho, não tá comprando seguidor, não tá participando de grupo de engajamento, mas não tá sentindo um aumento, não tá sentindo uma resposta, o que pode estar acontecendo? A primeira coisa que pode estar acontecendo é que você tá atingindo as pessoas erradas. Como assim? Dá para fazer isso? Dá. Você tá lá fazendo seus posts e você, por exemplo, tá usando hashtags genéricas. Você está usando hashtags que são mais gerais, porque elas têm mais publicações, então teoricamente elas têm mais alcance. E pode ser que algumas pessoas estejam vindo por esses posts, né? Vindo pela hashtag. Que você esteja usando essas hashtags e o seu post esteja aparecendo naquela aba do buscar. Porque ela funciona basicamente como um mecanismo de busca. Então, você vai olhar ali todas as fotos que tem, o Instagram vai te entregar as coisas que ele acha parecido. Então, vamos supor aqui, você tem uma loja de sapato e você colocou a hashtag
do, sei lá, sabão em pó, porque tá tendo uma promoção gigante aí de sabão em pó e estão impulsionando uma hashtag. Você fala, tá todo mundo postando essa hashtag do sabão em pó, então eu vou colocar a hashtag sabão em pó porque eu vou aparecer pra essa galera. O que vai acontecer? Pode ser sim que alguma pessoa siga você até por acidente ou porque ela achou aquele post interessante, chamou a atenção e tal. Só que essa pessoa não estava no momento de compra, não estava no momento nem de consideração de compra, né? Que é um momento de você começar a consumir conteúdo, começar a entender sobre aquele universo para ver se é isso mesmo que você quer, para poder tirar suas dúvidas, conhecer mais, que a gente não quer gastar dinheiro à toa, então a gente sempre faz algum tipo de pesquisa, mesmo que seja só um consumo de conteúdo tranquilo, que não tenha a intenção de comprar imediatamente. Se você está chegando nessas pessoas e elas estão te seguindo, ou se você fica mandando, por exemplo, para os seus amigos, falando, olha, segue aqui meu Instagram, eu tô começando, segue para me ajudar. Você já ouviu isso? Já deve ter ouvido isso de alguém, ou até mesmo feito isso. Eu entendo que a intenção é boa e muitas das pessoas podem sim seguir para te ajudar. Mas o problema é o mesmo, elas não estão interessadas no conteúdo que você quer publicar. Sabe um caso que é muito comum também de acontecer? A pessoa tem o perfil pessoal, ela tá lá postando sobre a vida dela, o churrasco de domingo, a família, enfim. E a pessoa abre um brechó, por exemplo, e ela começa a postar coisas do brechó. As pessoas que estão lá, elas não estão interessadas no brechó porque elas não começaram a seguir por isso. A mentalidade da pessoa que faz esse reaproveitamento, essa reciclagem do perfil é tipo assim, cara, eu tenho 1.000 seguidores aqui, então eu vou usar isso daqui porque essa galera, alguém vai ter que comprar. E não é assim, né? A gente constrói audiências acerca de temas muito específicos. Então, se a pessoa gosta de moda, ela vai seguir o negócio de moda. Se ela gosta de receita, vai seguir o negócio de receita. É óbvio que nós temos gostos de várias coisas, mas aí vai entrar em vários subnichos. Então, da moda, a pessoa vai gostar de uma coisa específica. De receita, não são todas as receitas do mundo. O cara que é vegetariano não vai gostar da receita do churrasco de domingo, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa acha que está aproveitando o perfil, que está cortando o caminho porque já tem muitos seguidores, mas essa galera estava interessada em ver sobre a vida dela, sobre, enfim, os acontecimentos da vida dela, os vlogs, qualquer coisa assim. Então, acaba não tendo resultado. E aí pode ter, sim, algumas poucas pessoas que ficaram ali pela amizade, para apoiar e tal, mas de forma geral não é uma galera que vai comprar efetivamente porque nunca foi a vontade delas. Então esse é um dos primeiros erros que muita gente comete quando começa a querer empreender no Instagram, a trabalhar com o Instagram. A pessoa está atingindo as pessoas erradas. Então, em todos esses casos, na hashtag genérica, no pedir para seguir, nos grupos aí de engajamento que a gente citou antes, todos esses acabam atraindo pessoas que não estão necessariamente interessadas no conteúdo, e isso é um grande problema. E a gente vai falar agora sobre o segundo caso que pode acontecer. E esse segundo caso é você até chegou nas pessoas certas, mas você não está publicando na frequência certa. Sim, a frequência importa bastante nas mídias sociais. Inclusive, esse é um grande debate, né? Porque o algoritmo, ele quer manter a gente aqui o máximo de tempo possível. Se a gente puder passar 24 horas dentro do aplicativo do Instagram, pro Instagram tá maravilhoso, né? Porque ele exibe mais anúncios, ele ganha mais dinheiro e todo mundo fica feliz. Só que você que tem uma empresa e que posta no seu Instagram uma vez por semana, acaba sendo prejudicado por essa questão do algoritmo. De forma nenhuma, isso é um impeditivo para você conseguir construir a sua audiência, conseguir construir a sua carteira de clientes online. Mas a pessoa que posta uma vez por semana, ela não consegue penetrar na mente do consumidor ou do possível consumidor, né, do possível cliente, da mesma forma que uma empresa que está ali todos os dias postando, presente. Porque como a gente disse no início, essa relação é uma relação de troca, né? Você vai dando conteúdo de valor, você vai se apresentando, mostrando a sua integridade, mostrando sua história, mostrando seus diferenciais diante dos concorrentes. E aqui mesmo tem 1 milhão de concorrentes disponíveis. É só a pessoa apertar ali no pesquisar e ela vai achar
500 mil lojas de flores, 500 mil padarias para poder comparar. Então é importante que a gente crie uma relação sincera, autêntica, porque isso faz diferença. E muitas pessoas acabam perguntando qual que é a frequência ideal para a gente postar no Instagram. Obviamente não existe uma frequência ideal. É claro que seria bacana você poder se comunicar com a sua audiência pelo menos uma vez por dia. Por quê? O Instagram ele não entrega as publicações que você faz para toda a sua base. Seria um sonho se isso acontecesse. E no começo era assim, né? Você publicava e o que foi postado primeiro aparecia primeiro ali e depois ele ia organizando cronologicamente. Depois de um tempo ele parou de fazer isso e começou a organizar as coisas pelo interesse, né? Pelo que você interagia mais, interagia menos, enfim. E o Instagram entrega para uma parcela pequena da sua base de seguidores, porque existe o modelo de negócio do Instagram é que as pessoas comprem anúncios para terem mais alcance. E não tem nada de teoria de conspiração, não tem nada de errado com isso. É o modelo de negócio deles. Eles entregam uma plataforma e os anunciantes pagam para chegar nas pessoas que eles querem chegar. Então pode ser que você esteja com uma frequência muito baixa para atingir essas pessoas certas que você encontrou e que você não esteja conseguindo aparecer tanto na timeline, porque vira um ciclo virtuoso ali. Quando você tem um post e as pessoas interagem, o Instagram fala, nossa, isso daqui é legal, vou entregar para mais pessoas. E se você tem um post que vai mal, o Instagram fala, putz, achei que esse daqui não é legal. E aí você acaba sendo um pouco penalizado, porque seu alcance vai diminuindo se você continua sistematicamente entregando coisas que as pessoas não querem. Inclusive, por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de alcançar as pessoas certas em primeiro lugar. Oi, Gabriel. Então, quando a gente tem esse conteúdo bem trabalhado, esse conteúdo que é o conteúdo certo para as pessoas certas, a gente precisa alcançar essa frequência, que não é exatamente o ideal. Se você conseguir postar mais de uma vez por dia, incrível, mas muita gente não tem esse tempo disponível para poder postar uma vez por dia, ou mais de uma vez por dia, né, na verdade. Uma vez por dia depende muito da organização. A gente tem um vídeo lá no canal do YouTube e aqui no IGTV também, falando sobre como organizar a sua rotina para você postar mais conteúdos, né? Para você conseguir postar todos os dias e conseguir atingir a sua audiência todos os dias também. Porque isso vai fazer muita diferença lá na venda. O terceiro ponto que a gente tem sobre o engajamento baixo é o seu conteúdo não estar entregando valor suficiente. E eu acho que de todos os problemas, esse é o mais problemático, é o mais sério, mas também é o mais fácil de resolver. Por quê? Quando a gente fala de achar as pessoas certas, uma vez que você para de frequentar grupos de engajamento, de comprar seguidor, uma vez que você usa as hashtags certas para atrair as pessoas certas, você já consegue alterar isso. Agora, a frequência também, né? Você consegue falar, não, beleza, a partir de amanhã então, vou postar uma vez por dia, vou me esforçar aqui, vou me organizar. E a partir do momento que você começa a postar, você tem mais chances de aparecer para as pessoas e você aumenta as suas chances de ter mais interação e ter o seu conteúdo mais entregue pelo Instagram. Agora, quando você entrega um conteúdo que não tem valor para as pessoas que você quer atingir, esse é o problema mais sério, porque independente de você postar 50 vezes por dia, isso não vai fazer muita diferença. E como que a gente resolve isso? Eu acho que o grande ponto do engajamento é uma cultura que as startups seguem muito hoje, que é a cultura do experimento. Então, antes a gente tinha um modelo nas empresas que era basicamente assim, a pessoa decidia um plano de marketing, o business plan, né? Que era um documento gigante de, 60 páginas, que ia falar sobre o planejamento de todas as áreas, que ia criar a estratégia que eles iam seguir durante aquele ano inteiro para poder alcançar os objetivos e tal. E claro, ainda existe um planejamento atual, mas ele não é mais um documento de 60 páginas. E por quê? Porque o mundo de hoje muda o tempo todo. Então, você pode até fazer um plano, mas provavelmente daqui a 3 meses esse plano já não vai mais valer.
Então, a pessoa que fez um plano anual uma semana antes do surgimento do TikTok no Brasil, o plano dela foi por água abaixo, né? Porque o cenário mudou completamente. A gente vive num mundo hoje, principalmente quando fala de mercado digital, em constante mudança. Então, o que é necessário se fazer? A gente adotou uma cultura que vai fazer muito sentido para sua empresa, que é a cultura do experimento. Então, tudo tem que ser testado. As cores, a identidade visual, as mensagens, os conteúdos. Existe uma técnica bem legal para você produzir conteúdos mais assertivos para sua audiência. Tem algumas ferramentas online, tá? Eu vou dar a dica de 3. A primeira é o Google Trends, que analisa as tendências de busca do Google, mas ele dá poucos resultados. Ele dá no máximo 10 resultados para você, mas é gratuito. E tem uma outra ferramenta que é parecida, que é o Ubersuggest. Esse site você consegue consultar palavras-chave e ele vai te dar não só os termos mais pesquisados pelas pessoas acerca daquele tema, como ele também vai te dar conteúdos que foram bem, conteúdos que estão bem ranqueados. Então você consegue entender exatamente o que as pessoas estão procurando e não só isso, as respostas que elas estão gostando mais, as respostas que deixaram elas mais interessadas. Então isso é uma coisa muito bacana de se fazer, porque você não precisa ficar adivinhando o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam. E isso impede que você cometa esse erro de entregar um conteúdo que a sua audiência não quer, porque uma vez que você está atingindo as pessoas certas e você tem essa metodologia para criar o seu conteúdo, que não é uma coisa que saiu da sua cabeça, né? Não foi um sonho seu, uma alucinação sua, mas sim uma decisão baseada nos dados de pesquisa das pessoas, isso faz muita diferença na resposta que você tem com o seu conteúdo. Uma outra coisa que ajuda bastante é perguntar para a sua própria audiência. Mesmo que você tenha uma audiência pequena, é interessante você usar o Stories, por exemplo, que muita gente tem vergonha de usar, para adquirir respostas sobre temas, sobre pautas, sobre o que você pode fazer. Então, fazer uma enquete lá e perguntar, olha só, qual desses temas vocês têm mais dúvida? E todo negócio dá para adaptar essa pergunta, né? Seja uma dúvida, por exemplo, sobre como usar aquela peça de roupa da melhor forma possível, ou se você tem um negócio de carne, aquela carne combina com que vinho, com que refeição, enfim, cada negócio tem as suas particularidades. Porque uma vez que você faz essas perguntas, né, sobre dúvidas, você entende onde está a dor exata da pessoa, você consegue criar um conteúdo melhor. Então, isso vai fazer bastante diferença no seu índice de engajamento. E uma outra coisa que acaba saindo dessas estratégias principais, que essas são coisas que você tem que fazer todo dia, mas o último ponto para você conseguir aumentar mais o seu engajamento é usar a mídia paga. A mídia paga é a grande ferramenta para você conseguir trabalhar em massa, atingir audiências em massa. Então, uma vez que você está fazendo um trabalho legal no orgânico, que está tendo resposta, você pode impulsionar os seus conteúdos, impulsionar esses seus esforços para você conseguir atingir mais gente, né? E fazer essa roda girar, porque quanto mais você anuncia, mais gente chega no seu perfil, quanto mais gente chegando, mais engajamento, quanto mais engajamento, mais venda no final das contas, e aí você consegue reinvestir no seu negócio. Tem várias campanhas de engajamento, campanhas para que a pessoa assista o vídeo, campanhas para que a pessoa interaja com o conteúdo, com like, com comentário, enfim, para que as pessoas mandem mensagens, né? Muitas vezes você tem um modelo de negócio em que não dá para resolver só num post. Não adianta você fazer um anúncio, por exemplo, de venda e ter um botão lá de comprar, porque a pessoa vai precisar especificar, ou ela vai precisar marcar um horário com você, ou fazer um orçamento. Então você consegue fazer campanhas para que as pessoas te mandem mensagem e entender ali, falando da coisa da questão da cultura do experimento, que tipo de post seu faz com que tenha mais respostas, mais gente chegando nas suas mensagens diretas para falar com você. Então a mídia paga é uma das grandes estratégias que a gente tem, um dos grandes trunfos que o empreendedor tem para conseguir mais alcance, mais engajamento. E falando sobre mídia paga, para a gente encerrar, eu queria falar sobre o livro que eu escrevi que se chama A Estratégia Definitiva para Vender pelo Instagram.
Esse livro vai falar muito sobre mídia paga, vai falar sobre as coisas que eu aprendi, tanto da parte de estratégia, como que você desenha ali as campanhas para que elas tenham resultado, como da parte operacional. Então, erros que a maioria das pessoas cometem, o gerenciador de negócios, que é onde são feitas essas campanhas, ele é cheio ali de menus escondidos, menus secretos. Então, esse livro ele fala um pouco sobre como você pode aproveitar ao máximo o potencial gastando pouco dinheiro, né? Investindo pouco, até porque muitas pessoas que estão começando não têm uma verba super de marketing para gastar em anúncios. Então, a gente tem que gastar de maneira eficiente, de maneira que seja realmente um investimento e não só um escoamento do seu dinheiro, né? Do seu faturamento, da sua verba, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos nossos próximos conteúdos. Um abraço e até mais.